Caríssimos, eu sei que é uma coisa estranha, vocês estão me vendo aqui em dose dupla, né? Eu aqui na câmera falando, mas aí uma foto minha ali atrás. Mas é uma maneira que eu estou achando aqui meio improvisada de comentar com vocês como é que foi o dia hoje aqui no MTech Digital, no MIT. Foi o primeiro dia. Ontem a gente fez um tour por alguns laboratórios, tal, mas hoje foi o primeiro dia, aliás, bastante intenso. Eu cheguei lá praticamente às 8 horas da manhã, estava -6, sensação térmica de -14, por isso que eu estou todo encapotado aí com chale, o diabo, de máscara o tempo todo, embora muitas pessoas não estivessem, infelizmente. Mas ao longo do dia, vocês viram, fiz algumas lives, eu tirei algumas fotos, mas eu só quero fazer meio um wrap-up, né, para resumir o dia de hoje, porque foi muito intenso, foi muito rico, foi muito, superou muito as minhas expectativas com relação a várias coisas. Acho que eu vou tentar deixar claro isso ao longo dessa minha fala aqui. Vamos começar. Acho que foi bastante importante porque começa o evento, quem coordena isso é o pessoal da Technology Review, que aliás eu recomendo que vocês assinem. Aliás, eu assino a versão impressa. Eu adoro o trabalho dos. Quem ouve o Radinho sabe que muitas das notícias que eu acabo comentando vêm da Technology Review. Eu acho especialmente interessante, não só porque é jornalismo de tecnologia de primeira, mas porque eles também têm toda uma preocupação com a ética, com o impacto. Eu acho genial. Pois bem, então começou ali comemorando 10 anos, não sei muito bem do que e tal. E a primeira palestra foi por um cara que acho que inspira muita gente que trabalha aí com com Data Science, que é o Andrew, e eu não sei como é que fala esse nome dele, porque NG, eu acho que é Andrew, alguma coisa parecida com isso. Ele estava ali apresentando a nova iniciativa dele, como é que você pode usar menos dados para conseguir tirar mais informações. Era uma coisa um pouco técnica demais, mas eu acabei, fiquei super feliz porque eu consegui fazer uma pergunta no final. Eu vi que atrás dele tinha um mapa, vocês estão vendo aí, tem um mapa mundi, e o mapa mundi todo coloridinho e tal, e eu achei engraçado que a cor do Brasil era praticamente a cor do Canadá. Eu até brinquei, falei, Andrew, me desculpa, mas em que tipo de universo, né, o Brasil tem algum critério semelhante ao Canadá? Depois você conta pra gente. Mas a minha pergunta foi outra. A minha pergunta foi, já que ele está falando de dados, eu falei, olha, dados não são abstratos, né? Você tem dados e dados, você tem mais dados de algumas pessoas, por exemplo, né? Não quis entrar no detalhe, mas de gente branca, europeia, americana e rica, e você tem muito menos dados de outras pessoas que são bastante numerosas, outras etnias, outros países, etc. e tal. A resposta dele, ele reconheceu que isso é um problema, né? A falta de diversidade nos dados. Ele tentou relacionar um pouco esse trabalho dele de tentar usar menos dados para tirar mais, mas o que eu achei legal foi que ele reconheceu e perguntar alguma coisa com um fundo ético, com um fundo, e aí mais preocupado com a questão da diversidade, não soou estranha. Aliás, essa foi uma tônica do evento, o evento todo, quando teve uma palestra em que ou o palestrante, né, sempre algum palestrante, todos os palestrantes mencionaram questões de privacidade, ética, diversidade, impacto, e mesmo quem não perguntou, alguém da plateia acabou perguntando e eles responderam com bastante naturalidade. Então isso é uma coisa que eu adoraria ver mais nos eventos no Brasil. O que mais que eu vi aqui de bom? Ah, esse cara, o que ele estava falando? Quem é esse cara mesmo? Rajiv Shah, Data First AI. Por que, que eu ia falar alguma coisa dele? Snorkel. O que, que eu ia falar desse cara? Puxa, você acabou de dar branco. Será que eu fiz uma pergunta para ele? Sim ou não? Eu não lembro. Eu fiz pergunta para tanta gente. Deixa eu pensar. Eu acho que não. Se eu me lembrar, eu falo com vocês depois. Ah, eu acho que eu fiz uma pergunta assim. Mas ó, essa moça aqui, que se chama Rania Mahmoudian, provavelmente o sobrenome armênio, ela estava fazendo uma palestra especificamente sobre Responsible AI, sobre a questão de responsabilidade de ética. Ela está aqui? Ela está. Uma palestra super bacana sobre como é que você coloca desde o começo a preocupação com a ética, como é que você tem uma governança. E no fim eu acabei fazendo uma pergunta, ela respondeu. Eu acho que eu não consegui gravar dessa vez. E eu perguntei, falei, olha, parabéns por você é uma mulher muito corajosa, porque toda vez que eu tento falar sobre ética no LinkedIn, é cri, 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 fico falando com os gafanhotos, porque quando você está no mercado é muito difícil você sair fora de uma coisa. Aí eu fiz até uma brincadeira,
Eu comentei com ela que eu tinha voltado de um projeto em Medellín, na Colômbia, e eu conheci um bambambam das startups, eu até brinquei que era um macho alfa branco, né, super turbinado, quando eu falei Medellín, o cara falou Pablo Escobar. Eu falei, por que Pablo Escobar? Não, daria um excelente COO, né, um chefe operacional. Naquele momento, o que eu respondi para aquele cara? Eu falei, desculpa, não dá, ele é um psicopata. Lógico que a conversa acabou por aí. Então, contei essa anedota para a moça lá e falei, olha, como é que você traz essa conversação sobre ética num ambiente que é dominado com esses machos alfa aí que só se preocupam em growth hacking, crescimento, números, etc e tal. Eu falei, olha, uma boa maneira de você chamar a atenção desses caras que só pensam em bottom line é mostrar o prejuízo que eles podem ter, tanto de imagem quanto financeiro, na hora em que algum escândalo ético vier à tona, né? Uma hora essa falta de preocupação com a ética vai dar problema, isso vai comprometer o seu negócio, então é melhor você pensar nisso antes. Muito legal a resposta dela, eu gostei. Esse cara, como é que ele chama? Andrew Moore, um bambambam do Google. Ele estava contando sobre grandes projetos de como é que você implementa projetos de inteligência artificial, muito legal. Era um pouquinho específico, de novo, eu não sou um cara técnico, mas uma coisa que eu achei legal é que ele estava contando que uma estratégia que ele acha que é uma estratégia de sucesso, uma estratégia que ele chama de um T invertido, né? Você cria uma base de uma plataforma em que todo mundo consiga ter acesso a boas ferramentas num nível mais ou menos razoável, mas você escolhe um ponto do negócio em que você se verticaliza e você cria ali uma coisa super poderosa, super específica, e se aquilo começar a dar certo, você vai expandindo. Porque fala, eu não consigo em empresa nenhuma fazer, né, um retangulão, né, dar uma coisa super poderosa para todo mundo, não dá. Não dá para fazer também uma pirâmide, então a gente faz assim, a gente tenta identificar núcleos ou projetos que possam ter um pouco mais de profundidade, a gente foca nisso e começa a eventualmente distribuir isso dentro da empresa. Eu achei isso muito legal. O que mais? Bom, esse foi um momento pesadelo do dia, é uma moça do Baidu, em que ela mostrou uma plataforma que é o fim de todos os criadores de conteúdo, certo? Lamento informar, influencers, vocês acabaram, que a ideia é a seguinte, como é que eu ajudo uma pessoa comum a fazer um vídeo, porque ela pode não saber fazer um roteiro, ela pode não saber editar. Então a plataforma que eles estão criando na base de inteligência artificial, você conta a historinha, você fala o que você quer contar, escreve lá o que você quer contar, o que acontece é que aí o robô vai pegar esse seu texto, né, primeiro vai transformar numa locução sintética, e aí depois disso ele vai buscar vídeos e imagens que tenham a ver com aquilo que você está falando, ele vai escolher trechos dos vídeos que sejam relevantes, ele vai montar o vídeo e vai finalizar com a locução, incluindo música. Isso é um pesadelo. Eu queria fazer uma pergunta, por sorte o cara da minha frente fez, acho que ele foi mais delicado do que eu jamais seria, sobre o quanto isso é um pesadelo, né? Sobretudo vindo da China, porque imagina, China sendo China, todos os conteúdos que vão estar acessíveis para esse robô são conteúdos aprovados pelo partido, então qualquer coisa que você quiser criar, mas ela está dizendo que ela tem clientes corporativos, mas isso foi um momento meio trash da história, mas foi a única palestra que realmente foi meio creepy, né? Ela não demonstrou uma preocupação muito grande com ética nem nada. Depois veio uma mulher extremamente interessante, chama Kavita Prasad, ela é da Intel, ela lidera um monte de projetos muito impressionantes, aliás, muito legal ver, tinha não só diversidade em termos de gênero, mas também étnica, tinha líderes ali de homens, mulheres, asiáticos, um monte, né? Ela, normalmente quando está num evento desse, o patrocinador vai lá falar alguma coisa chapa branca que não interessa a ninguém. Não. A conversa dela foi bastante boa, foram boas perguntas ali com a mediadora, a Intel fez bonito. O que mais? Isso foi interessante, conceitualmente muito interessante, que é essa história de explainability at the edge. O que quer dizer isso? E eu consegui fazer uma pergunta, eu acho, se eu não me engano. A questão é a seguinte, você tem hoje, a gente fala de inteligência artificial na nuvem, certo? Mas quando você tem muitos devices por aí, seja um carro autônomo, seja o seu próprio celular, tal,
muitas coisas são decididas na ponta, na edge, no edge, no seu device mesmo. Ele não vai até a nuvem buscar. Então, os devices estão tendo que tomar decisões, porque às vezes é uma decisão que não dá tempo, né? Um carro autônomo, ele não vai perguntar para a nuvem o que, que ele tem que fazer, ele tem que tomar uma decisão. E o que ele estava contando ali é que a empresa que ele trabalha, que se chama Darwin, ela está desenvolvendo maneiras de você, da inteligência artificial, conseguir explicar para você como é que ela chegou naquela conclusão. Né? Até porque ele citou vários casos ali muito engraçados, acho que era um carro autônomo, um carro né, automático ali, autônomo, que toda vez que o céu ficava púrpura, ele puxava para a esquerda. Convenhamos que é uma coisa meio estranha. Aí eles foram ver que porque o carro tinha sido treinado no deserto de Nevada e o carro nunca tinha visto um céu púrpura. Aí também tinha uma outra história, acho que era de algum tipo de aeronave autônoma que nunca tinha visto um eclipse. Quando ela viu um eclipse, ela caiu. Né? E a questão é como é que você descobre o que aconteceu de errado. Então, o que essa empresa dele faz é justamente criar algum tipo de algoritmo na borda, ou seja, local, que esteja o tempo todo tentando explicar o que está acontecendo, inclusive para registrar, caso aconteça alguma coisa errada, mas também para o operador humano ter uma ideia de onde está vindo a recomendação. Foi extremamente interessante. Eu estou tentando lembrar o que eu perguntei para ele. Eu logo lembro. O que eu perguntei para ele dessa história de explainability at the edge? Eu perguntei alguma coisa, ele respondeu, tá bom? Eu gravei algumas coisas. Esse cara eu também perguntei um negócio. O cara é VP da Alexa na Amazon. O cara é importantão, etc e tal. E ele estava contando uma coisa parecida, que as Alexas agora, a ideia é que elas comecem a aprender também. Né? A Alexa está ali na sua casa, na sua vida, ela começa a ter algum tipo de autonomia para aprender um pouco com aquelas situações que são diferentes. Né? Isso levanta uma série de questões. Obviamente, alguém perguntou se a Alexa está ouvindo tudo, por isso que ele vê anúncio no Facebook, de tudo que ele conversou com a mulher. Mas aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, olha, se a Alexa está aprendendo, se cada Alexa está aprendendo, a Alexa da apresentadora, que é a Amy, vai ser mais esperta que a minha. Né? Então você vai ter várias Alexas, a minha não vai ser tão esperta porque eu não sou tão esperto. Como é que fica esse mundo onde você tem uma Alexa mais esperta que a outra? Ele deu risada, tentou explicar, ele foi bastante hábil, esses caras são treinados. Ele falou, olha, tem coisas que não dá para comparar, qual que é mais esperto ou não. Provavelmente cada Alexa vai ser mais adequada e vai satisfazer melhor o seu consumidor final. Eu não perguntei aonde vai parar tanta informação assim, porque já começa a ficar meio trash. E aí teve um cara da Autodesk, fez uma palestra extraordinária, super bem ensaiada, sobre design generativo. Quando os robôs, a inteligência artificial da Autodesk, ela sozinha começa a tentar resolver algum problema de design e vem com soluções que ninguém imaginaria. Ele começou mostrando peças de engenharia mecânica, tipo válvulas, turbinas, que de repente a inteligência artificial, como ela conhece as leis da física, ela vai fazendo 1000 simulações para chegar a alguma conclusão. E ela acaba chegando a conclusões que nenhum designer seria capaz de prever, e ele acaba indo para a arquitetura, onde você consegue criar espaços, ambientes públicos que levam em conta a circulação do ar, a circulação das pessoas, a circulação do vírus. Foi bem impressionante. Eu queria fazer uma pergunta para ele e não consegui, infelizmente não. Nem sei, eu acho que eles perceberam que eu faço pergunta demais. Né? Aí por fim veio um cara da Unity Technologies, da Dani Lange, pelo sotaque acho que ele era alemão, em que ele estava falando sobre usar dados sintéticos para treinar inteligência artificial. Você tem que treinar uma inteligência artificial, é difícil você ter tanta informação assim sobre pessoas ou sobre objetos. Então você usa, por exemplo, a plataforma da Unity, que é usada por bilhões de pessoas como game, para você criar ambientes artificiais e isso ser usado como simulação para treinar outros robôs. Muito bacana, apresentação ótima. Eu não me lembro se eu fiz uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta, mas acho que já era demais. E por fim veio esse Refik Anadol, que é um artista turco, que ele extremamente interessante o trabalho dele. Ele tinha visto Blade Runner quando ele era novinho e ele ficou pirado com essa ideia de que o que as máquinas sonham.
Então hoje ele tem um trabalho extraordinário com uma equipe gigante em Los Angeles, que eles fazem projeções em edifícios, umas coisas super malucas que é como o que as máquinas estariam sonhando se você as alimenta com alguns tipos de informação. Por exemplo, todos os quadros do MoMA. Ou se você alimenta uma rede neural com todas as imagens de satélite, ou se alimenta uma rede neural com 150 anos da Filarmônica de Los Angeles. E aí ele transforma isso em coisas completamente delirantes, alucinógenas. Lindo o trabalho dele, lindo. Eu fiquei muito curioso, eu recomendo fortemente que vocês deem uma espiada no trabalho desse rapaz. Eu estou exausto, minha garganta está realmente prejudicada porque conversar de máscara significa que você tem que bradar, gritar praticamente para as pessoas te ouvirem, ainda mais num ambiente relativamente barulhento. Eu conheci muita gente interessante, amanhã provavelmente eu vou ter mais histórias para contar, mas eu estou bastante satisfeito, eu espero que esse tipo de cobertura improvisada que eu esteja fazendo seja legal. Eu acho que o grande resumo para mim é o seguinte, eu fico super feliz, eu sempre fui fã do MIT, pelo foco que eles têm em ética, em impacto, em pessoas e, sobretudo, na coisa multidisciplinar, nessa coisa da diversidade. E isso se traduziu no evento, nas falas todas, nas perguntas todas, os palestrantes de altíssimo nível e, de novo, gente ali líder, em posições de grandíssima relevância, todos eles levando em consideração ética, impacto, pessoas, diversidade. Tá aí uma lição que eu quero levar para casa e que eu espero que tenha algum impacto no Brasil. Meus caros, é isso. Amanhã tem mais. Agora eu preciso repousar o meu aparelho fonador. Um grande abraço e até amanhã.